Bom, prontinho. Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para começar nosso curso de pré-cálculo. Eu me chamo Danilo, estou no meu terceiro ano de produção. Bom, eu sou diretor acadêmico aqui do CAEP. Ano passado eu fui vice-diretor. Esse aqui está sendo meu segundo ano na gestão. E eu também sou professor do cursinho. Eu dou aula de física. Mas, cara, eu gosto muito de função. É um tema que eu acho muito da hora, que é muito pouco explorado assim, no ensino médio. Então, eu me voluntariei para dar essa aula aqui. Agora eu vou abrir um espacinho para o pessoal da gestão se apresentar também. Começando pela Júlia, nossa presidenta. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Então, como o Danilo falou, sou presidente aqui do CAEP e todos nós idealizamos juntos e preparamos todo esse curso para vocês. A gente espera que seja muito proveitoso, que vocês possam aprender bastante coisa, tirar todas as dúvidas de vocês e ter o melhor começo possível na Poli, para quem está na Poli e para quem já é da Poli também. Muito obrigada. Perfeito. Eu acho que o Gustavo levantou a mão, foi sem querer, cara. Ou foi de propósito? Não sei que você já baixou de novo. Sim, beleza. Beleza. Bom, agora vai se apresentar o Herman, nosso vice-presidente. Boa noite, gente. Eu sou o Herman, sou vice-presidente, como o Danilo já disse. É isso que a Júlia disse, né? A gente idealizou esse curso com muito carinho, a gente espera que possa ajudar bastante vocês e facilitar muitas dificuldades que muita gente tem, né, nesse começo de aula, que muitas informações a gente esquece com esse turbilhão de faculdade, de vestibular. Então, eu espero que vocês possam tirar bastante proveito e aprender o máximo possível. Perfeito. Agora é a vez do Nicolas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Nicolas. Atualmente eu sou secretário e diretor social do CAEP. Bom, não tem muito mais o que eu falo que todo mundo já falou, mas eu espero que vocês gostem desse curso. Eu espero que ele possa complementar e que vocês possam aprender muito mais coisas do que vocês já sabem, e também que ele possa dar um pouco mais de confiança para vocês conseguirem levar a graduação de uma forma mais tranquila. Perfeito. Agora é a vez da Gi. Boa noite, gente. Meu nome é Giovana, sou a tesoureira do CAEP e também sou diretora de eventos. Não quero ser muito repetitiva, mas espero que vocês aproveitem muito o curso. E não tenham medo de tirar dúvidas com a gente, tá, gente? A gente tá fazendo um curso com o coração mesmo, a gente quer que vocês aprendam, que vocês tirem as suas dúvidas e saiam, assim, 100% preparados. Perfeito. Por último, não menos importante, a Yasmin. Boa noite, gente. Meu nome é Yasmin, eu sou diretora de comunicação e diretora financeira do CAEP, e é isso que a gestão falou. Nós idealizamos esse curso com muito carinho, é a primeira edição que está tendo, então eu espero de coração que vocês aproveitem. É uma oportunidade muito boa para tirar dúvidas. Para o que vocês precisarem, vocês saibam que pode contar com a gente. Perfeito, gente. Eu queria só dar um adendo a mais também, aproveitando que tá todo mundo aqui. A Júlia, o Herman e eu, nós somos representantes discentes. Então, a gente basicamente estamos aqui para ajudar vocês com tudo que vocês precisarem na grade de vocês, uma dúvida que você tem sobre a graduação. Pô, tô para ser jubilado, vocês vão falar com a gente vai correr atrás de brigar e cuidar da graduação de vocês, tá bom? Então, lá no Instagram tem nosso carômetro, tem nosso WhatsApp, mas fiquem à vontade de estar em contato com a gente do jeito que vocês preferirem, tá bom? Estamos aqui para ajudar vocês. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos começar o curso. Então, sem querer ser repetitiva, mas a gente quer muito lidar com um certo gap que existe uma certa falta quando a gente entra na Poli de conhecer algumas coisas, e isso é uma coisa que não importa de onde você vem, tem chances muito altas de que muita coisa você não tenha visto ainda e seja cobrado. Isso vem justamente de uma coisa que até a Júlia e o Herman a gente vê bastante, que é a estrutura da Poli. Em muitos cursos de engenharia, antes de você ter justamente a matéria de cálculo, você tem um pré-cálculo. Cara, a Poli não, você vai ter uma lista zero, você vai ter uma aula e meia um pouquinho geral sobre tudo, e depois é mão na massa. A gente quer justamente abrir esse espaço para vocês tirarem essas dúvidas, para vocês terem esse primeiro contato, em particular com o cálculo, porque é uma matéria que traz muita dificuldade, porque é a primeira matéria que você vê matemática de verdade com um certo formalismo. Então a gente quer trazer um pouquinho disso para vocês e falar um pouquinho também sobre outras coisas que são muito importantes, que o pessoal também tem dificuldade, que vem a ser álgebra linear e um pouquinho de física, tá bom? Bom, gente, dado isso, vou começar aqui minha apresentação. Deixa eu só tirar para não dar um spoiler. Pronto.
Prontinho, gente. Acho que vocês estão vendo. Prontinho, é isso. Vamos lá, gente. A gente vai começar falando aqui no curso sobre funções, porque funções eu acho que é a coisa mais importante que a gente vai ter aqui na modelagem de engenharia, né? Porque vocês fazem parte da primeira leva do novo modelo que vai ter na engenharia, que é justamente juntar as matérias, né? Então, cálculo, física e álgebra para vocês é uma matéria só, enquanto para quem entrou ano passado, ano retrasado, são matérias separadas. Isso é muito interessante porque vocês vão poder ver de uma forma mais integrada como é que essas coisas se juntam e como que tudo que a gente está estudando em engenharia, tudo que a gente modela são funções. E por que que são funções? Por que eu coloquei a foto de uma borboletinha aí virando largata? Porque justamente a função, ela representa essa abstração de uma transformação. Então você está estudando como é que as coisas se transformam, como é que elas se relacionam, como é que você vai de um lugar do espaço para o outro. E isso é muito interessante para a gente na engenharia. Você consegue colocar um instante de tempo e voltar uma posição. Você consegue colocar, por exemplo, uma temperatura e voltar, por exemplo, uma quantidade de energia. Isso é muito útil. A gente precisa dessas relações. Então, o que vocês vão fazer nos 2 primeiros anos de engenharia, basicamente é isso. Vocês vão estudar quais são as ferramentas matemáticas que têm a ver com as funções. E, bom, cálculo nada mais é do que o estudo da mudança de funções. Traduzindo em palavras muito por cima, assim, é isso, gente. O cálculo é justamente você estudar como é que as funções se comportam em espaços muito pequenos ou espaços muito grandes. E você usa isso daí para modelar uma pancada de coisa. Bom, então eu queria começar justamente vindo para uma parte um pouquinho mais abstraída de função. Porque a função não necessariamente tem a ver com números, né? Eu tenho um amigo lá da matemática do IME que ele faz matemática pura. E ele falou pra mim um dia que, tipo assim, pô, uma função não tem nada a ver com número. Eu falei, caralho, que porra é essa, né? Porque eu tô aqui há 2 anos de engenharia, fiz 4 cálculos e eu só vi número. Pô, não, cara, função tem a ver com símbolos, com objetos. Eu falei, não, pô. E ele começou a me explicar tudo mais, o que que tá por trás. Eu falei, caralho, realmente. A função é uma transformação de objetos. Que objeto pode ser isso? Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa de verdade. Então aqui eu criei uma função de exemplo, que, por exemplo, você coloca uma banana de um lado e sai uma maçã do outro. Isso é uma função, certo? E se vocês abstraírem mais ainda além disso, o número nada mais é do que um símbolo, né? Um número não existe, não é porra nenhuma. Ah, um. O que que é um? Sei lá. É um símbolo, alguém que um cara escreveu assim. Então, uma função relaciona esses símbolos, relaciona esses objetos matemáticos. Então, a gente tem que ter sempre isso em vista quando a gente for estudar. E, tipo, pô, se for chegar e ver aquela pancada de número e pensar, tá, o que que essa função aqui é? Ela recebe uma coisinha, vai me devolver outra coisinha, certo? Isso é uma função. Só que o que que não é uma função, né? O que que vai fazer essa porra dessa regrinha se fuder inteira? É se, por exemplo, você coloca um objeto de um lado e sai em dois do outro. Isso não faz sentido, pô. Não tem por que eu criar uma relação que eu não sei o que vai sair dela, certo? É meio contraintuitivo, assim, pô. Sou meio burro se eu criar uma função que entra banana e pode sair tanto maçã ou pode sair, por exemplo, uma melancia. Isso não faz sentido nenhum. Por que que eu vou criar essa relação, né? Porque, tipo, essa reta ter 2 retinhas assim não faz sentido pra mim. O que que eu tô modelando aí? Nada, certo? E uma outra regra é, por exemplo, uma função não ter seta. Por exemplo, por que que eu vou ter uma função se ela não consegue relacionar uma coisa, se ela não consegue transformar uma coisa na outra? Então, sempre que eu tenho uma função, ela não pode ter algum objeto que não receba uma setinha, que não seja transformado em outra coisa. Por quê? Porque isso acaba com o intuito. Eu estou fazendo isso para nada. Eu estou, tipo, pô, basicamente perdendo tempo criando essa função. Então, essas são 2 regrinhas muito básicas da função que, assim, valem para tudo, assim. Uma função, um objeto aqui que eu estou dando de entrada, não pode ter 2 saídas. Ele tem que, cara, se transformar numa coisa só. Se eu coloco banana, tem que sair maçã. Não pode sair 2 coisas, não faz sentido. E se eu colocar banana, não pode também não sair nada, tem que sair alguma coisa, certo? Isso é a definição de função. Beleza? Até aqui alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, me interrompe, que for mais confortável para vocês, tá bom? Podem mandar no chat também. Eu deixo abrir o chat já para ficar de olho. Mas é isso, tá? Bom, e a gente tem 3 coisas importantes numa função. A gente tem o domínio, o contradomínio e a imagem. O que que é o domínio? É o lugar, é o conjunto, certo? O que que é um conjunto? É uma junção de elementos, tem vários elementinhos ali juntinhos. Um domínio são todos os elementos que a minha função transforma, certo? Nesse caso aqui, são essas frutas aqui na esquerda, melancia, banana e morango. O que que é o contradomínio?
são todos os objetos, certo? Todos os elementinhos assim, que a minha função pode chegar. Ela pode chegar. Não necessariamente ela chega. Não é obrigatório ela chegar. Ela pode só, tipo, ter lá um cara no contradomínio e ele nunca receber setinha. Pode acontecer. Tudo bem? E a gente também tem a imagem. A imagem é o conjunto dos elementos que, de fato, a minha função chega, certo? Então, todo mundo da imagem tem uma setinha apontando para ele, certo? Lembrando que essa setinha representa a função. A função é essa transformação. É uma setinha que relaciona uma coisa aqui com outra coisa ali, certo? Todo mundo da imagem vai receber uma setinha, beleza? Mas nem todo mundo que está no contradomínio recebe. Nesse caso aqui, só para dar um exemplo que não funciona, deixar aqui uma uvinha de fora. Essa uva aí não recebeu nenhuma setinha, certo? E aí, gente, vamos agora ir para matemática normal. Eu posso só trocar essas frutas por um número. Por exemplo, eu posso ter uma função aqui que quando eu coloco o número 1, sai o número 4. Quando eu coloco o número 2, vai sair o número 5. Quando eu colocar o número 3, vai ser o número 5 também, certo? Eu estava fazendo essa introdução com símbolos justamente para vocês pegarem a ideia, mas assim, na prática, a gente vai ver mais com números, tá bom? Tá. E agora, a gente pode definir uma função com uma regrinha. Isso deixa a vida muito mais fácil, né? Tipo, ao invés de eu ter que ficar fazendo esse inúmero desenho de setinhas, fazer essa setinha aqui para 1.000 caras, eu posso falar uma regrinha. Então aqui, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como é que eu escrevo uma função e a gente fala melhor da regrinha, certo? Para escrever uma função, eu vou colocar esse fzinho, certo? Esse f representa a função. Deixa eu pegar aqui o laser. Prontinho. Esse f aqui representa a função, certo? Esse A que está aqui representa o meu domínio, ou seja, o conjunto dos meus elementos que vão ser transformados. E o que vem aqui depois da setinha é justamente o meu contradomínio, que é o conjunto dos elementos que eu posso chegar. Lembra que nem sempre eu chego neles, todos eles, certo? Mas eu posso chegar neles. Tudo bem? É assim que eu denoto uma função, certo? De onde eu estou, essa setinha aqui indicando a transformação, para onde eu vou chegar. Beleza? É assim que eu defino uma função. E aqui eu defino uma função interessante, né? Uma função bem básica, mas que dá para a gente conversar um pouquinho mais sobre ela depois. Essa função aqui, ó, eu vou colocar aqui o número x dentro dela, certo? E ela vai me devolver esse valor mais 1. Se eu colocar o número 1 aqui dentro dessa função, ela vai me devolver 1 mais 1, que é 2. Se eu colocar o 2 dentro dela, ó, só troquei. Onde tinha x, eu coloquei 2, tá vendo? Ficou aqui 2 mais 1, virou 3. Se eu colocar 3, fica 3 mais 1, que vira 4. Tudo bem? Beleza, gente. Agora eu vou introduzir uma coisinha um pouquinho mais complicada. Isso daqui, gente, vocês não precisam entender agora, vai ser um tópico que, assim, vocês vão ter umas 2 aulinhas de cálculo só sobre isso, porque é um negócio meio loucura, assim. Mas qualquer coisa vocês me perguntam, porque é um negócio meio confuso, tá? De verdade. E a gente vai falar sobre conjuntos numéricos importantes para cálculo. Aqui, na Poli, em particular para produção, a gente não passa dos reais, tá bom? Não vai ter imaginário, não vai ter, como é que é o nome? Quaternário, não vai ter essa brincadeira, tá? A gente vai ficar de boa, a gente vai até os reais. No máximo, se você fizer elétrica, você vai dar uma raspadinha com os imaginários às vezes, tá? Mas de forma geral, assim, gente, você não vê imaginário direito no curso. E bom, vou definir aqui esses conjuntos numéricos e vocês vão ver que isso aqui não é tão trivial quanto parece. Tem muito mais coisas complicadas aqui nisso, e um conceito que eu vou falar muito é sobre ser enumerável. Mas vamos lá, que eu vou explicar isso aqui melhor. Números naturais. Número natural é o número do nosso dia a dia. Então você vai contar com os dedos que você tem na mão. Então, 2, o 3, o 4. Ah, eu estava lá no metrô, vi 5 pessoas, eu comprei 3 dentes de alho. São esses números naturais que a gente vê na nossa vida, gente. Você não vai, tipo, tá andando na rua e você vai ver menos um cacho de banana. Pô, você não vai estar andando na rua, você vai comprar, por exemplo, raiz de 2 bananas. Tipo, não acontece, certo? São os números naturais que a gente chama de discretos. Coisas discretas são essas coisas que são só naturais. Tudo bem? São coisas que você consegue contar. O conceito de você contar uma coisa ou não
é você conseguir enumerar ela, gente. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu consigo pegar os naturais e contar todos eles, certo? Eu só preciso ter tempo infinito, mas, pô, a princípio eu consigo contar todos os números naturais. Vou ficar aqui que nem um idiota para sempre? Vou. Mas dá para contar, certo? Isso é ser contado. Isso é você ser enumerado. Beleza? E eu queria perguntar para vocês, você acha que os números inteiros são contáveis ou não? O que que são os números inteiros, né? É quando você coloca um menos. Menos um, menos 2, menos 3, ou um, 2, 3, 4, menos 100, menos 139. E eu queria saber de vocês, vocês acham que esses números aqui são contáveis ou não? Dá para contar os números inteiros? São enumeráveis? Beleza, o Rafa falou que sim. Mais alguém quer chutar? Boa, gente. Realmente dá para você contar os números inteiros. Tem muitos jeitos de você fazer isso, mas vou fazer aqui um jeito bem idiota de contar os números inteiros, assim, que eu pensei na hora. Pô, tá, eu vou pegar cada número, pegar o 1, por exemplo. Beleza. Vou contar o 1 como sendo 1, certo? Vou pegar o inverso dele, o oposto, na verdade, né? Quem que é o oposto de 1? Menos 1. Ele vai ser o 2. Vou pegar o 2 que vem depois. Ele vai ser o 3. Vou pegar agora o oposto de 2, vai ser o 4. Eu consigo fazer isso infinitamente, certo? Consigo fazer isso para sempre. Concordam comigo? Consigo fazer isso eternamente. O 3 vai ser o 5. Menos 3 vai ser o 6. Certo? O 4 vai ser o 7. Menos 4 vai ser o 8. Eu consigo fazer isso para sempre, certo? Então, como eu consigo associar cada elemento que está nos números inteiros a um outro elemento que é natural, certo? Consigo fazer associação de um número inteiro para um número natural. Consigo fazer isso, certo? Por conta disso, ele é completamente numerável e é contável, beleza? Inclusive, fica a curiosidade para vocês, essa é a prova que existem tanto os números naturais quanto números inteiros. Existe o mesmo número, tanto de naturais quanto de inteiro. É essa prova matemática que você faz, tá bom? Você consegue associar um para um assim. Inclusive, a título de curiosidade, isso daqui é uma função, né? Porque o 1 aponta para o 1, menos 1 aponta para o 2 aponta para o 3. Tem essa regrinha aqui. Como eu consigo criar essa regrinha? E é 1 para 1, ninguém fica sem receber setinha, ninguém fica sem dar setinha. É uma função. E além disso, tem o mesmo número de elementos. Tudo bem? Mas daqui, gente, é mais adiantando o que vai vir depois. Tá bom? Isso daqui vai aparecer daqui a pouquinho em cálculo. Beleza. E os racionais? Você acha que os racionais são numeráveis ou não? Pô, alguém chuta? Com um pouco de esforço? Não? Sim? Tô esperando que alguém falar que são eles que cantam o Nego Drama. Spoiler, gente, eles são. Eu consigo contar eles com um pouco de esforço, que nem o Rafigor falou, cara. Se eu tenho umas ideias meio biruteteia, assim, eu consigo contar. Por exemplo, eu tinha uma ideia aqui muito idiota para contar os racionais, né? Vamos lá. 1 dividido por um vai ser um, certo? 1 dividido por 2 vai ser o 2. 1 dividido por 3. Vou fazer isso aqui infinitamente. Quando acabar todos os números que tem o 1 no numerador, o que que eu vou fazer? Eu vou partir para o 2. Aí vai contar, continuar a contagem. Conta, conta. 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, por aí vai. O que que eu vou fazer? Vou para o 3. E o que que eu vou fazer quando acabarem os números positivos? Vou fazer os negativos também. Consigo contar assim, gente. Se eu fizer isso, eu consigo contar absolutamente todos os números racionais. Consigo. Preciso ter tempo infinito? Preciso, mas dá. Demora? Demora. Mas consigo. E essa também é mais uma prova de que existem tantos números racionais quanto números naturais. Eu consigo contar, consigo enumerar, consigo fazer uma ordem bonitinha, tá bom? Beleza, vamos para o próximo exemplo. Os números reais, certo? Lembra, os números reais tem o raiz de 2, tem o raiz de 3, certo? Tem, por exemplo, o raiz de 5, tem o pi, certo? Números reais, gente, é qualquer número possível, assim, que você imaginar um número real, certo? Lembrando, gente, que os números racionais
são justamente os números que você consegue fazer como fração. Os números reais são, tipo, qualquer número, assim, basicamente. Desde que não seja imaginário, né? Ninguém vai inventar essa gracinha aqui. Mas beleza, gente. Você acha que números reais são contáveis ou não? Alguém tem algum chute? Pois daqui é difícil, mano. Mas se alguém quiser chutar, pô, valendo 1 milhão. Se quiser, sim. Se quiser, sim. Tá, galera. Spoiler, não dá pra contar números reais. Não dá, tipo, não dá mesmo, assim. Tipo, é impossível. De verdade mesmo. Você não consegue fazer uma forma de contar os números reais. Cara, nem se você tiver muito tempo livre. Por quê? Porque começa a ter umas tranqueiras que, cara, você não sabe onde encaixar, certo? Por exemplo, é, entre 1 e 1 milésimo, certo? Quantos números existem? Alguém tem algum chute? Infinitos. Boa. Mas tá. Entre 1 e o menor número que eu consigo fazer, 1 dividido por infinito, por exemplo. Quantos números existem? Infinitos também. E se eu fizer 1 dividido por infinito e 1 dividido por infinito mais 1? Quantos números você acha que existe entre esses dois números? Infinitos. Exatamente, gente. São infinitos números, são justamente números irracionais que estão ali no meio. Então vai ter, por exemplo, 0,00001, 2, 3, 4, 7, a porcaria que você quiser. Entre qualquer milésimo de números racionais, você consegue achar infinitos números reais. Infinitos, infinitos, assim você consegue achar. Tipo, muitos, muitos. E você não consegue fazer uma ordem para os números reais. Você não consegue fazer uma ordem. Eu duvido você fazer uma ordem de números reais. É impossível, é impossível, é impossível você fazer uma ordem. Vai ser o quê? Zero, 1 milésimo, 1 milésimo menos um, sei lá, cara, você não consegue fazer. Eu duvido alguém fazer. Dá para provar que é impossível fazer? Dá. Tem um cara que já fez isso, tá? Tem um cara que já fez. Mas, gente, não é contábil, certo? Eu não vou provar isso daqui porque dá muito trabalho, tipo, eu ser 3 aulas só para fazer isso. Mas são incontáveis números reais que existem. Para quem ficar interessado, vou até mandar no chat. Existe um babaca que um dia fez isso, que é o Tomai, o Tomé, na verdade, né? Ele criou uma função chamada função de Tomé. Se você pesquisar, tipo, você vai ver que é um absurdo, assim, de quantos números reais existem a mais do que números racionais, tá? Por isso que existem muito, muito, muito mais números reais do que números racionais. Tipo, muito mais mesmo, tipo, infinitamente mais. Esse cara aqui é uma função que você consegue ver, né? Onde é um número racional, um pontinhozinho assim, e onde é um número irracional, tipo, pô, é uma reta contínua, assim. São muitos números, tá? Mas só é só pra quem ficar interessado, tipo, não é tão importante assim. Eu só queria dar o fun fact. Agora, voltando para funções, né? Como é que eu consigo visualizar funções? Talvez já tenham ouvido falar desse cara, filósofo, matemático, físico, a porra toda, que é o Descartes. E ele criou o plano cartesiano, né? Que basicamente, aqui, verticalmente, é o eixo Y, e aqui é o eixo X. Eles têm apelidinhos, que às vezes são meio chatos, que justamente é o eixo das abscissas, certo? E as ordenadas, aqui o Y, certo? E bom, uma forma de você enxergar uma função, para você não ter que ficar tanto fazendo essa relaçãozinha aqui que é meio chata, tanto para você não ter que ficar escrevendo um por um dos números, é você fazer um gráfico. O que é esse gráfico? Eu vou falar que cada pontinho aqui no eixo y é correspondente a um ponto x aplicado à função nele. Tudo bem? É um jeito mais fácil de ver, né? Do que ao invés de eu ter que calcular todos, ou eu tenho que fazer propriamente o desenho lá das relações, que piorou, né? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho toda a informação que eu preciso ter. Então lembra que aqui, quando eu tinha mostrado aqui a função para vocês, né? Vou ter que voltar muitos slides. Mas bom, aqui no ponto 1 era 2, aqui no ponto 2 era 3, aqui no ponto 3 era 4. Lembra quando eu fiz essa função aqui? Cara,
Nesse caso aqui, eu consigo ver todos os pontos. Então, aqui, ó, quando x é 1, y é 2. Quando x é 2, y é 3. E aqui eu consigo ver, além desses pontinhos aqui que eu tinha calculado, eu consigo ver uma infinidade deles, né? Uma infinidade mesmo, certo? Então fica muito mais tranquila a vida. E agora eu queria falar para vocês um pouquinho dessas funções que aparecem muito e que é importante que a gente entenda e brinque um pouquinho com elas, tá? Então eu sou muito fã do GeoGebra. Nas minhas aulas até de física eu uso o GeoGebra porque, cara, é uma puta ferramenta. E aqui eu vou criar uma função para vocês e eu vou mudar os parâmetros, tá? Aqui a famosa função afim, famigerada função afim. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que acontece com os parâmetros dela, tá? Eu prometo que para quem já conhece a função afim, eu vou colocar umas funções meio cabulosas depois. A f de x é igual a ax mais b, certo? Criei aqui a função, beleza? O nosso a, que está aqui, ele se chama justamente coeficiente angular. Por que ele chama coeficiente angular? Deixa eu deixar aqui em tela cheia. Ele chama coeficiente angular porque olha o que acontece quando eu mudo o coeficiente angular, eu deixo mais inclinada a minha reta, tá vendo? Ele inclina, ele determina quão inclinada está a minha reta. Ela pode até ficar inclinada negativamente, por exemplo. O que acontece quando ele for zero, por exemplo? A minha função fica constante. Deixa eu escrever aqui, que eu tô desacostumado a usar o coisa. Pronto. Ela fica uma linha reta. Por quê? Porque agora, né, tudo está multiplicado por x fica zero, e f de x vai ser igual a 1 para qualquer valor, foda-se. Acabou. Mas, agora falando um pouquinho do outro coeficiente que aparece, que é o b. O b é o que a gente chama de coeficiente linear. O que que ele faz? Ele arrasta para cima ou para baixo a minha função. Vou mostrar para vocês, ó. Se eu subir ele, olha o que acontece. Minha função, ó, parece que está indo para diagonal, né? Mas está indo para cima. Está indo para cima aqui quando eu estou subindo, tá? Isso aqui é importante. Ó, a função está subindo, subindo, subindo. E se eu diminuir, a função vai para baixo, para baixo, para baixo. E uma curiosidade legal do coeficiente linear, e que salva muitas vidas, é que o coeficiente linear é justamente o ponto em que vai estar o y quando x for zero. Percebendo isso daqui, ó? Quando é 2, está aqui no 2. Quando é 3, está aqui no 3. Por aí vai. Por quê? Porque substitui aqui f de x igual a x mais b para x igual a zero. Só sobra o b, certo? Então, quando a gente estiver aqui no ponto zero do x, quem estiver aqui em cima é justamente o meu coeficiente linear. Isso é muito útil, porque isso daqui vale para qualquer polinômio que você for ver. Pode ter um polinômio de milésimo grau que vai estar assim, tá bom? Bom, dado que agora a gente apresentou a função afim, eu vou apresentar para vocês a clássica quadrática. Isso aqui é bem legal, porque eu não sei se todo mundo já fez isso, porque, ensino é meio merda no Brasil, mas enfim. Se vocês testarem, dá para você colocar essa função aqui no GeoGebra e começar a variar os parâmetros. E é muito legal você variar os parâmetros da função, você começa a ver uns bagulho meio estranho assim acontecerem. Essa daqui é a famosa função quadrática, ela tem um formato de parábola. Parábola que nem da antena parabólica que você tem na sua casa, tá? Ela é assim. Vou mostrar ela para vocês. Abrir aqui meu GeoGebra. Ops, pronto. Vou escrever aqui uma função nova. Prontinho. E aqui está uma função quadrática, certo? Se eu subir ou descer o aço, também ela começa a ficar mais aberta, ela começa a ficar mais ampla. Bom, esse A aqui é o carinha que está multiplicando o x ao quadrado. Começa a fazer isso daqui. O B tem um comportamento meio estranho. Olha o que ela faz. Ela começa a dar essa dançadinha assim, tá vendo? E o C, adivinha, sobe ou desce, porque o C é justamente o nosso coeficiente linear nesse caso, tá? E, gente, vocês estão percebendo que esses pontinhos em que a nossa parábola corta o eixo x estão justamente as raízes da equação, tá bom? Todos os pontos em que o nosso gráfico corta o eixo x são as raízes. A gente vai falar de calcular raízes aqui? Não. Vou deixar esse problema com o Bruno, tá? Pô, o problema do Brunão, o Brunão que vai dar aula de álgebra, é ele que se resolva para calcular Bhaskara, tá? Não tô nem aí para isso aqui a princípio. Mas é legal a gente variar esses parâmetros, tá? Deixar aqui a animaçãozinha para vocês verem, ó.
Conforme você muda o A, a função pode ficar muito estreita ou ela pode abrir bastante, tá? Varia bastante isso. E uma curiosidade, obviamente, né? Se eu deixar o A igual a zero, eu voltei para uma reta. Olha que bacana. Igualzinho a nossa reta. Beleza, gente. Agora vamos entrar nas funções mais underground, assim, tá? E essa daqui dá muito medo, porque ela aparece razoavelmente bastante na Poly. Tipo, razoavelmente bastante mesmo, assim. Que é a função cúbica. O Bruno não vai ensinar vocês a encontrar raiz nela, vai ensinar vocês a brincar com ela, a fatorar ela, fazer a porra toda com a função cúbica. Mas eu queria mostrar para vocês como é que é a carinha dela, mais ou menos, tá? E o que, que quer dizer cada parâmetro, né? Tipo, é difícil, né? A gente definir depois que a gente passa da afim, mas conforme a gente vai vendo, a gente começa a ter uma noção, tá? Bom, eu vou escrever ela aqui e a gente testa. Vamos lá, f de x igual a x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Tá aqui uma função cúbica, deixa eu mudar o a, né? Que o a sendo igual a zero fica uma merda. Tá aqui a clássica função cúbica. Olha a pancada que é isso daqui. Tipo, é muito difícil você definir o comportamento dela. Ela faz umas paradas meio estranhas. Se você começa a mudar esses fatores, tipo assim, o b começa a ficar mais estranho ainda. Tipo, não é nem um pouco óbvio. Diga, Brunão. Ah, pô, eu não tô transmitindo, cara. Pô, valeu, cara. Salvou. Prontinho, agora vocês estão vendo, né? Pronto, aqui tá a carinha da cúbica. Ela é bem feinha. Não é nem um pouco trivial mexer com ela, tá? Tipo, pô, é muito difícil falar o que que o A quer dizer, o que que o B quer dizer, o que que o C quer dizer. Mas tem um cara que eu sei dizer o que ele quer, o que que ele tá fazendo, que é o D, que é o nosso coeficiente linear. Pô, se eu subir o D, eu estou arrastando a função para cima. Se eu abaixar o D, estou arrastando para baixo. E olha que legal, a mesma merda que eu falei para vocês da afim. No ponto zero, no ponto zero, aqui ó, bem aqui nesse ponto zero, o valor em y vai ser justamente o d, né? Porque lembra, substitui o x por zero aqui. Zero, 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 sobra só o d. Tudo bem? Fazer aqui o d igual a 2, por exemplo. Tá aí, tá? Mas de resto, gente, é muito difícil definir o que quer dizer cada parâmetro. Porque, né, tem uma cara bem engraçada essa função. Você começa a mudar as coisas, mudar tudo junto, assim, pra vocês verem a bagaça que isso aqui é. Começa a ter essas bizarrices, tá? Beleza. Vou mostrar agora uma outra função, que, né, só pra fechar a vida, é credo, sim, uma merda. Mas, né, depois que você vê cálculo um todo, assim, fica mais tranquilo trabalhar com ela. Tem uns macetes, assim, que você vê mais com derivado e tudo mais. E agora vem uma função mais interessante, que é a função exponencial. Eu vou transmitir para vocês um pouquinho dela. Ela tem umas particularidades, tá? Prontinho, tá aqui nossa função exponencial. E bom, uma coisa muito interessante da função exponencial é que ela não existe quando A é negativo. Alguém chuta por quê? Alguém tem algum palpite? Por que que o A não pode ser negativo na função exponencial? O A é esse valorzinho aqui que está na base, né? Por que que eu não posso fazer menos 2,74 elevado a x? Por que que isso dá errado? Por causa de log? Tem a ver com log, um bom palpite. Cara, é justamente porque existe a raiz quadrada de um número negativo? Cara, sim, ele fica tão irregular, mas eu vou chegar nesse ponto, né? Ele fica tão irregular que você não consegue nem achar os pontos. Mas a princípio, gente, eu consigo achar a raiz quadrada de menos 2,74? Eu consigo achar uma raiz quadrada de um número negativo? Não, né? Porque qualquer número, não importa o caralho que ele for, a princípio, né, nos reais. Se alguém falar de imaginário aqui, eu vou dar um soco, porque não é a hora ainda. Não, não. Se alguém falar de imaginário aqui, eu vou ficar muito triste.
Mas é porque, gente, tipo, pô, qualquer número que eu multiplicar por ele mesmo, se for negativo, fica positivo. Se for positivo, continua positivo, né? Então, não tem raiz quadrada de número negativo. E aqui um macetezinho pra vida, assim, o que é eu elevar um número a meio? A 0,5, por exemplo. O que é eu tirar essa raiz quadrada? O que é elevar a meio, né? É tirar a raiz quadrada. É a mesma coisa. Já perceberam isso na vida de vocês? Por que que elevar a meio é tirar a raiz quadrada? Lembra que quando você multiplica a base, você soma os expoentes, certo? 4 elevado a meio vezes 4 elevado a meio. O 4 que está embaixo fica, soma quem está em cima. Meio mais meio, 1. Por conta disso, certo? Elevar o número a meio é a mesma coisa que elevar um número quando você multiplicar ele duas vezes, vai ficar o próprio número elevado a 1. É a mesma coisa. E aí, gente, o que acontece nessa merda? Quando eu coloco um número negativo, tem uma porrada de raiz aqui que eu não consigo calcular. O que acontece? Existem tão poucos pontos em que essa função aqui funciona que ela deixa de ser uma função, né? Tipo, ela funciona, sei lá, para pouquíssimos pontos aqui que não dá nem para ver, nem se eu der um puta zoom aqui eu vou conseguir ver, porque são pontos infinitésimos de pequenos que essa porra funciona, tá? Por isso que a gente não costuma calcular assim. Mas se for um número positivo, dá certo. Por exemplo, aqui, ó, 2,8 elevado a x. Quando o x for zero, vai ser 2,8 elevado a zero. Que conta que dá qualquer número elevado a zero? O próprio 1. Então, numa exponencial, sempre aqui no ponto zero, quando o x for zero, o y vai ser 1. Tudo bem? Exceto se tiver, né, um carinha aqui multiplicando antes o nosso exponencial. Aí é outros 500. Mas, bom, outra coisa, gente. Essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Pô, ela só cresce. Ela só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Inclusive, dá para provar, vocês vão fazer isso aí no final de cálculo 1, que não existe nenhuma função, nenhuma, que cresce mais que a exponencial. Você consegue provar isso por um teorema meio dodói lá. Mas nenhuma função cresce mais que a exponencial. Loucura. E vamos lá. E o que acontece, por exemplo, se eu colocar um A igual a 1? Não muda porra nenhuma, né? Fica constante. Porque 1 elevado a qualquer merda vai dar 1. Pronto. E se eu colocar algum número menor do que 1? Colocar, por exemplo, meio. E agora? Ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Boa, Isabela. Sim, é totalmente decrescente, pô. Ela vem lá da puta que pariu, tava grande pra caralho, e agora ela tá quase no zero, pô. Ela tá beijando o zero já. Isso daí tem um nome que é assíntota, vocês vão ver também em cálculo. Mas essa reta aqui, ela vai quase beijando assim o finalzinho. Bom, gente, pô, tá totalmente decrescente. Por que que isso daqui tá acontecendo? Qual que é a regra que acontece? Se eu pegar um número menor do que um, por exemplo, meio, quanto que dá? Meio vezes meio. Dá um número menor ainda do que meio, né? Dá 0,25. E se eu multiplicar por meio de novo? Pô, dá um número menor ainda do que 0,25. Dá 0,125. E por aí vai, tudo bem? Então, quando eu pego um número que ele está entre 0 e 1 ali, como eu vou multiplicando ele por ele mesmo várias vezes, essa porra vai ficando menor ainda. Tudo bem? Por exemplo, 0,9. Vou pegar 0,9 e multiplicar por 0,9. 0,9 ao quadrado. Vai dar 0,81. Vou pegar, vou levar o cubo. Vou levar 0,9 de novo. 0,729, eu acho. Então, conforme você vai multiplicando por números menores do que um, vai ficando menor ainda essa merda. Por isso que a função tem esse comportamento. Ela vem grande, né? Vem grande. E depois vai diminuindo.
certo? Beleza, gente? Alguma dúvida nisso? Esse daqui pode complicar às vezes nossa cabeça. Beleza, gente. Beleza. Bora pro próximo tópico. Você quer citar o exemplo, né? O meio. Se vocês quiserem testar, fica aí na calculadora do celular colocando meio elevado a 2, meio elevado a 3. Vai vendo que essa merda só diminui. Então, quando o x aumenta, a função diminui, certo? E só um exercício assim, quem quiser fazer em casa, tipo, testa umas funções mais estranhas. Testa seno, testa logaritmo, testa arcosseno. Porra, testa seno hiperbólico. Escreve essa merda aqui no GeoGebra pra você ver. Sin h de x. Pra você ver uns bagulho meio cabuloso, assim. Que só por curiosidade, assim, vocês não vão ver agora. Mas é interessante, tá? Vocês vão ter daqui a pouco uma aula de álgebra, uma aula de trigonometria. Vocês vão ver melhor um pouquinho sobre seno, logaritmo, arcosseno, a porra toda. Bom, continua nosso tema. A gente ainda classifica as funções de acordo com alguns tipos, que são sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Isso é muito importante, é muito subestimado esse conhecimento sobre essa classificação de funções. Porque isso, gente, é muito útil. Em particular, né, quem for estudar mais aprofundadamente matemática vai tarar nisso, mas isso possibilita a existência de funções inversas, que a gente vai falar melhorzinho na próxima aula. Vou começar hoje, mas a gente vai ver de verdade na próxima, enfim. Vamos começar pelo começo. O que é uma função sobrejetora? É toda função em que o contradomínio seja igual à imagem. Ou seja, o que isso quer dizer? Deixa eu voltar para aquela imagem, bem do começo da aula. Essa daqui. Não tem porra de cara nenhuma sem setinha. Todo mundo recebe setinha. Todo mundo recebe setinha nessa porra. Todo mundo. Certo? Basicamente é isso. Porque a imagem são os caras que recebem setinha, certo? O contradomínio são os caras que podem receber setinha, nem sempre recebem. Quando essa porra é a mesma, todo mundo recebe setinha, a função é sobrejetora bonitinho, tá bom? E aí eu queria fazer um teste com vocês, certo? Imagine essas funções definidas como partindo dos reais e chegando nos reais também, certo? Então, isso daqui é o nosso domínio, isso daqui é o nosso contradomínio. A função f de x igual a x mais 1, ela, vocês acham, né? Que ela é sobrejetora ou não? Vocês acham que todo mundo aqui que está nos reais recebe setinha? Pô, gente, é isso mesmo. Check demais. Todo mundo que tá aqui recebe setinha. Ah, e se eu falar, porra, deixa eu pensar um número nada a ver pra caralho. E mais raiz de 3. E mais raiz de 3. Recebe setinha? Vocês acham que recebe setinha? Recebe, porra. É só colocar x como sendo e mais raiz de 3 menos 1. Aí substitui aqui o x por e mais raiz de 3 menos 1. Soma 1. Menos 1 mais 1 fica 0. Fica raiz de 3 mais e. Certo? Então, todo mundo aqui que tá nos reais, eu consigo achar a porra de um cara que tem setinha pra ele, porra. Não consigo achar ninguém que esteja fora disso. Certo? Tudo bem? Quem se interessar, isso daqui é um dos argumentos do princípio da casa dos pombos. Quem se interessar por matemática, assim, é só um tópico meio X. Mas, né? Princípio da casa dos pombos. Tem a ver com isso, tá? Bom, e a função f de x igual a x ao quadrado? Lembrando, está definido, ó. Nosso domínio são os reais e o nosso contradomínio são os reais também. Aqui tem a porra toda. Positivo, negativo, raiz, π, a merda toda. Aqui também tem a porra toda. Vocês acham que f de x igual a x ao quadrado é sobrejetor ou não? Não. Boa, Thiago, boa. Pô, gente, não é. Porra, por quê? Porque eu tô ignorando uma parte caralhada dos reais. Tô ignorando todos os reais que são negativos. A minha função não vai ter setinha pra cara nenhum que seja negativo. Não tem como, né? Porque eu vou levar aquela porra ao quadrado e quando vai ser negativo, nunca. Então não tem como isso aqui ser um número negativo aqui.
Então, pô, como o meu contradomínio tem todos os números, mas, pô, metade deles, que são os números negativos, não tem, pô, acabou, né? Já era. Beleza? Tranquilo? Show. Então, não. Boa, gente. Uma função ser injetora. Quer dizer que para cada elemento da imagem, só existe um único elemento do domínio. Ou seja, quando eu tiver um cara aqui na minha direita que está no meu domínio, no meu contradomínio, ou na minha imagem, na verdade, né, para ser mais preciso, só tem a porra de um cara aqui no domínio que tem setinha apontando para ele. Beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui de quando isso não funciona. Ó, tá vendo que a laranja tem duas setinhas apontando para ela? Não pode, cara, não pode para ser injetora, certo? Se a função é injetora, cara, cada elemento da imagem só tem uma setinha apontando. Então eu teria que dar um fim aqui em um desses caras aqui, ó. Vai embora ou vai embora. Vai pro paredão. E aí, de novo, né, fazer um testezinho divertido. Vocês acham que f de x igual a x mais um é injetora ou não? Boa. Sim, ela é injetora, né? Pô, para qualquer cara que esteja no contradomínio aqui, que no caso são os reais, eu consigo achar a porra de um cara e um único cara que leva para esse elemento. Um único cara. Pô, fala o número mais idiota do mundo. Log de pi. Eu consigo achar. Pô, quando eu colocar ali o número log de π menos um como sendo o nosso x, a função vai devolver log de π. E é um único cara, não tem nenhum outro cara nos reais que resolva essa merda. Nenhum. Então dá certo. Boa. Opa, aqui eu não fiz o certinho errado. Enfim, e f de x igual a x ao quadrado. Daniela falou que não. Vocês têm mais algum palpite? Sim. Mais alguém quer chutar? Eu vou dar essa oportunidade. Beleza, gente. A resposta é que não. Por exemplo, tem aqui meu elemento da imagem que é 9, certo? Tá aqui o 9. Quais carinhas, quando eu colocar eles na função, quais x que quando eu coloco na função, me volta o 9? O 3, certo? 3 ao quadrado dá 9, mas o menos 3 também dá 9. Concordam? O 3 e o menos 3 ao quadrado dá 9. Então tem dois babacas que estão apontando para o mesmo elemento, certo? Então não vale. Beleza, gente? Alguma dúvida nisso? Show! Vamos pro próximo. Que é a função ser bijetora. E aqui eu adoro fazer diagrama de Venn, eu sou tarado em diagrama de Venn. Todo dia no meu trabalho eu tento fazer um diagrama de Venn, porque é muito gostosinho diagramas de Venn. E o que que é uma função ser bijetora? É ela ser injetora e sobrejetora. Ela tem que estar nesse meio. Quando ela está nesse meio, matou. Ela é bijetora, certo? Tranquilo? Então, repetindo, uma função bijetora é aquela função que para cada elemento que está na minha imagem, só existe um único babaca do domínio que tem setinha para ela, certo? E que todo o meu contradomínio é a mesma coisa que a minha imagem. São carinhas iguais. Tudo bem? E por que que você está falando tanto disso? Qual que é a importância disso? Porque quando eu for falar de função inversa, a função inversa só funciona para funções que sejam sobrejetoras, injetoras, ou seja, bijetoras. Só funciona para funções bijetoras. Somente funções bijetoras são inversíveis, certo? E agora, antes disso, eu queria definir o que é uma função inversa. No começo da aula, eu falei para vocês de uma função que, quando eu colocava uma banana, ela me devolvia uma maçã. O que é a função inversa? É a função que, quando eu coloco uma maçã, ela me devolve a banana, certo? Ela desfaz o que uma outra função fez. Ela inverte o sentido das coisas. Tudo bem? Eu queria mostrar para vocês por que caralhos que essa função tem que ser bijetora. Lembra dessa função aqui que eu mostrei para vocês, que era essa porrinha aqui? A melancia, tudo mais. Lembra, ela não é nem bijetora. Por quê? Porque a laranja recebe duas setinhas e nem sobrejetora, porque a porra da uva aqui tá sobrando.
E por que que essa merda aqui não é inversível? Olha o que eu fiz quando eu inverti a imagem. Gente, isso daqui é uma função? Não. Por quê? Tem um elemento do domínio que aponta para dois caras, então não tem por que caralho eu fazer uma função que eu não sei a resposta, porque ela pode ser as duas, não tem por que eu fazer isso. E não tem por que eu fazer uma função que sobra um babaca aqui que não tem seta, né? O cara, tipo, tá aqui à toa, moscando, não tem por que eu fazer essa função, certo? Então, eu quebrei o sentido da função. Quando a função não for objetora, dá uma merda do caralho. Uma merda do caralho. Então, a gente não inverte, tá? E agora, chegou o momento preferido, que é que eu queria fazer um Kahoot, gente. Vocês topam Kahoot? Eu sou muito fã de Kahoot. Queria saber se vocês topam participar. Bora. Ah, inclusive, Sofia, você foi minha aluna, né? No extensivo, né? No semi. Eu lembro do seu nome nas aulas. Sim. Pô, parabéns por entrar na prod. Eu lembro de você. Você foi uma das que ficou até o final. O final cruel das aulas. Sim, agora. Tava lá vendo, nossa, aquela de Mac foi pancada. Sim, parabéns por entrar na prod, viu? De verdade. É muita coisa. Deixa eu só escolher aqui o modo de jogo. Mas você não foi minha aluna no CB, né? Porque no CB eu fazia Kahoot loucamente. Ou você foi? Não lembro. Só no semi, né? Prontinho, gente. Tá aqui nosso Kahoot. Deixa eu tirar a musiquinha. Esse aqui é o nosso PIN. Pô, eu devia ter mandado o link também, né? Pra ficar mais fácil. Não, fica mais de boa. É crachar o link. Cara, muito pelo contrário. Quem ganhar. Cara, Kahoot é tipo assim, uma competição de perguntas, assim. Coloca lá o nome, você entra aqui no site. Aí coloca esse pinzinho aqui, coloca um apelido. E aí, tipo, a gente vai competir aqui, tipo, de zoeira. É tipo jogos vorazes, assim, tipo, é absurdo, assim, tipo, eu fazia no cursinho no CB. Mano, no CB, o pessoal se matava. A Manuela quase matou 3 pessoas, assim, pela competição do Kahoot. Bom, eu sou muito fã de Kahoot. No segundo semestre, vou fazer uma matéria que é Ciência dos Materiais. Porra, é da hora pra caralho. Caralho, a gente estourou o limite da sala, velho. Só pode 20 pessoas, eu não consigo aumentar isso. Porra. Pô, perdão, gente. Eu não sabia que tinha limite. Acho que é só pro pago que você consegue fazer mais. Pô, gente, enfim, eu vou começar assim. Caralho, quem que é o meu fã? Meu fã vai ser expulso, tá? Não sou merecedor de fãs. Ó, abre uma vaga aí, gente, pro Kahoot. Beleza, começando em 3, 2, 1, valendo. Bom, a ideia é assim, vocês vão ver aqui na minha tela a pergunta, certo? Aqui na minha tela vai aparecer a pergunta e vocês respondem no celular de vocês, tudo bem? Primeira pergunta, em uma função, todos os elementos do domínio têm imagem? É verdadeiro ou falso? Boa, gente. Para você fazer uma função, todo mundo do domínio tem que ter uma setinha apontando para o cara. Pois é, o cara que recebe essa setinha é a imagem. Então todo mundo que está no domínio tem que ter uma setinha apontando para alguém, cara, porque senão não tem por que caralho você fazer uma função se não tem setinha saindo do cara, certo? Você tá perdendo tempo assim da sua vida. Então, tipo, realmente é um dogma assim que é proibido se fazer funções assim. Tipo, não sou eu falando por bom senso. Também é por bom senso, mas não pode.
Boa. Clara disparada. Disparada não, pô, 5 pontos de diferença. Não, tá acirrado pra caralho. Vamos lá. O mesmo elemento do domínio pode ter quantas imagens ele quiser? Ou seja, um cara que tá aqui no domínio pode sair quantas setinhas forem dele? Não, meu domínio pode ter quantas imagens quiser. Pô, caralho, eu fiz merda. Eu fiz merda pra caralho. Ele pode sim ter quantas imagens ele quiser. Desculpa, gente, coloquei falso errado. Porra, eu tinha até verificado o Kahoot. Eu queria dar um ponto mental, assim, pra todo mundo. Porra, que merda. Realmente, na verdade, pode sim, tá? Que nem aquele exemplo que eu mostrei pra vocês. Que, tipo, o mesmo carinha saía 2 pontos da imagem. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Não, 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 não. Pô, perdão, gente, tô moscando, cara. Não dei vacilo, não. Não pode mesmo, não pode mesmo, tá certo. Eu confundi. Deu uma endoidada, gente. Eu fiz uma mensagem aqui, eu olhei. Não, não pode não mesmo. Porque não tem sentido fazer uma função se, tipo assim, o mesmo cara pode ter duas respostas diferentes, né? Caralho, cara, você tá doente? Eu respondo sim e não. Não faz sentido, né? Não é uma função. Então, realmente não pode receber duas imagens. Um cara do domínio não pode ter duas setinhas saindo, é isso que quer dizer. Então, não mosquei, eu realmente fiz certo. Vou levar isso pra terapia, de não duvidar de mim mesmo. Bora pra próxima. Usando uma função que o domínio é os reais, o contra-domínio é os reais, qual dessas funções aqui que eu deixei aqui embaixo não é injetora? Eu caprichei nas funções, tá? Cara, sim, é que eu tenho só mais uma aula de funções, e como não são tantas aulas aqui no curso, né? Mas sim, eu adoro Kahoot, eu sou tarado em Kahoot. Pra continuar a história, né? Eu aprendi ciência dos materiais graças a uma professora, inclusive fica a dica para você do segundo semestre. O nome dela é Patrícia, esqueci o sobrenome dela, mas é Patrícia, a única Patrícia que tem no departamento do PMI. E ela tem uma aula boa pra caralho, sobre materiais, e todas as aulas dela terminam com Kahoot. E foi assim que eu aprendi ciência dos materiais, tá? Façam aula com ela. É muito boa. Fã do Danilo tá voando, cara. Quem que é o fã do Danilo, mano? Eu tenho medo de quem é fã de mim, cara. É preocupante. Qual das funções abaixo representa o gráfico abaixo? Então escolha uma função que tem a mesma carinha da porra desse gráfico. Caralho, Brunão, cara, tu escolheu um cara muito ruim pra ser fã, velho. Escolhe seu xará, mano. O Brunão, o outro Brunão vai ser o próximo cara da aula depois de mim. Tipo, o Brunão, seja fã daquele cara. Aquele cara é o cara. Boa, galera. Realmente, a maioria acertou, realmente é exponencial. Por quê? Porque essa merda aqui cresce indefinidamente depois do zero e diminui indefinidamente também antes do zero. Ela fica minúscula, começa quase a dar um beijinho no eixo X, certo? Por isso que essa função aqui é exponencial, tá? Ela tem essa carinha. Você consegue ver também que a subida dela é muito acentuada. Cada instante que passa, ela começa a subir mais, parece, ela tá mais inclinada. Essa é a carinha da exponencial, tá? Vai ficar gravado assim, eu vou postar no YouTube depois. Acabando a aula já vai pro YouTube. Bom, vamos embora. A última questão para fazer o desempate final. Eu acho que dá para desempatar. Nossa, dá pra caralho para desempatar. Temos mais uma pergunta e vamos ver quem ganha o Kahoot. Considerando uma função que sai dos reais e chega nos reais, qual dessas funções não é inversível?
Só mais uma pessoa. Boa, gente. Por que que x à quarta não é inversível? Justamente pelo exercício anterior, pelo canal do CAEP. Eu vou mandar no grupo para vocês também qual que é o canal, mas enfim, vai ter lá para vocês, tá? Por que que essa função não é inversível? Vocês acabaram de ver no último exercício que x à quarta era uma função que ela não era injetora, certo? Cara, se ela não é injetora, ela não é bijetora, porque lembra, né? A função bijetora é a função que ela é injetora e sobrejetora. Então, pô, se o cara não é nem injetor, ele não vai ser nem bijetor. Inversível piorou, entendeu? Foi pra caralho. Então era pra lembrar essa propriedade, ajuda bastante. E por que que x ao cubo não é? Essa é uma boa pergunta, né? X ao cubo, gente, eu gostaria que vocês testassem em casa como é que ela se comporta, mas basicamente ela tem um comportamento que, cara, tipo, ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Você consegue chegar em qualquer número real, consegue chegar nela. Qualquer número que você tiver aqui de um lado, só tem um cara, apenas um cara, que quando você leva ao cubo dá aquele número. Fica o exercício de casa para vocês verem isso, tá? Bom, gente, façam o exercício da apostila, tem muita coisa boa, de verdade. O único jeito de vocês praticarem essa primeira lição, assim, lição zero da Poli, é façam um exercício loucamente. Pô, se você tiver que escolher entre fazer exercício e ler o livro inteiro da matéria, faça exercício. Eu já fui o cara que leu o livro para aprender a matéria. Eu li, cara, eu cheguei a ler o Guido Risi, cheguei a ler o Apostol, eu só tomei no meu cu. Faça um exercício, é a coisa mais importante que tem. Vai ser mandada para vocês hoje, tá bom? Eu já comecei com o pessoal. Mas bom, gente, eu queria terminar logo agradecendo vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu desejo para vocês uma graduação ótima. Vocês estão começando com chave de ouro. Parabéns por terem passado na Poli. Vocês estão na maior. E parabéns também por terem a iniciativa de vir aqui participar desse curso. Eu espero que vocês tenham agregado alguma coisa na vida de vocês. E é isso, gente. Parabéns. Um bom curso para vocês. E eu volto quarta-feira. Isso, exatamente, Brunão. Essa matéria mesmo, cara. É o tudo junto. Diga quem que levantou a mão, perdão. Foi o Eric, eu acho. Pô, valeu, gente. Um abraço. Tranquilo, tranquilo. Perdão, cara. Tchau, tchau, gente. Abraços. Até quarta-feira. Um beijo.